documento, carteira, chave, rádio, TV, câmera digital e várias outras funções. É graças a essas capacidades que os smartphones ocuparam os nossos bolsos e bolsas e tiraram de lá várias outras coisas que a gente carregava. E eles ainda fazem chamadas telefônicas que interrompem todas essas funções. No Hiperconectado de hoje a gente vai entender as tecnologias que possibilitaram essa evolução toda dos celulares. Começou! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Os celulares evoluíram daqueles aparelhos que faziam só ligações para essas tecnologias que estão conosco o tempo todo e aparecem em todos os cantos da nossa vida. Mas como foi que eles evoluíram tanto? Em 1973, Martin Cooper, engenheiro da Motorola, fez a primeira chamada de telefone celular pública, usando um dispositivo portátil. O telefone pesava cerca de 1,1 kg e tinha um formato semelhante ao de um tijolo. Em 1983, a Motorola lançou o Dynatac 8000X, o primeiro telefone celular comercial disponível nos Estados Unidos. Em 1989, a mesma empresa lançou o Microtac, um dos primeiros telefones celulares dobráveis. A IBM apresentou o primeiro smartphone em 1994, o Simon Personal Communicator. Além das funções de telefone, ele possuía calendário, enviava fax e a bateria durava apenas 1 hora. Em 1996, a Nokia lançou o 9000 Communicator, com o teclado QWERTY. No final dos anos 90, em 1999, surgiram os primeiros celulares com câmeras embutidas. O Sharp JSH04 tinha uma câmera de 0,1 megapixel. Em 2002, apareceu o BlackBerry 5810, um dos primeiros aparelhos que podem ser considerados um verdadeiro smartphone. Ele tinha funções de telefone, e-mail, agenda e navegação na web. Ao longo dos anos, mais aparelhos surgiram, até que em 2007 a Apple lançou o primeiro iPhone e revolucionou o universo dos smartphones. Por exemplo, popularizando o formato de celular com teclado virtual. Com o avanço dos smartphones e o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, nós passamos a viver uma conectividade constante entre as pessoas, informação e até produtos, que mudaram a nossa vida de várias formas, que vão da forma como nos relacionamos entre as pessoas à economia global. Estávamos interligando pessoas para se comunicar, para trocar mensagens, né, para falar, e a voz, né? Passamos para o 4G, onde os dispositivos começaram a rodar aplicações, né, consumo de conteúdo, né, e aplicações que trocam dados de fundo, né? Ou seja, mesmo o usuário não estando com o celular está, né, trocando dados, atualizando, mandando informações, toda a computação em nuvem. Então, esse mundo moderno que a gente tem do celular, onde você abre aplicativo, faz operação bancária, troca fotos e essas coisas, não depende só da capacidade do aparelho, depende diretamente da conexão, por exemplo, 4G. Sim, a conectividade, né, os avanços de conectividade, né, e aí temos que falar no aumento na taxa de transferência, né, ou seja, nós temos maior capacidade para enviar informações, né, maior volume de informações, e também uma redução no atraso, né, o atraso que será a latência desde o celular até o aplicativo final tem melhorado, e com o 5G vai ser um dos fatores diferenciais para novos tipos de aplicação de tempo real, de controle, que vão ir além dos dispositivos celulares como pontos de comunicação. E olhando para o futuro, né, que no fim aqui a gente 5G não está mais na pesquisa, né, e aqui na faculdade, por exemplo, a gente já olha para o 6G, nós vamos ter novas formas de antenas, nós vamos ter antenas que por exemplo, vão usar superfícies existentes de prédios, ou por exemplo, o anel de um estádio, né, ele vai se tornar uma das antenas da transmissão, entre outros, né? Você fala também de drones que vão carregar conectividade e aumentar a capacidade onde for necessário. A omnipresença de conectividade de qualidade, né,
É o que é objetivado com essas evoluções. Ao longo dos anos, os celulares não só acumularam funções, como passaram por mudanças significativas de tamanho e de design. Como vimos na linha do tempo, os primeiros celulares eram grandes e pesados, mas com os avanços tecnológicos, eles foram progressivamente diminuindo de tamanho e ganhando mais funcionalidades. Sensores modernos são cada vez menores e mais eficientes. Isso contribui para que fabricantes coloquem cada vez mais sensores em cada vez menos espaço dentro dos celulares, o que deixa eles inclusive mais compactos. Essa miniaturização foi um ponto-chave para os celulares se tornarem tão presentes no nosso dia a dia. No Hiperconectado sobre Sensores, nós demos uma olhada em como os sensores contribuem para as tecnologias de smartphones. Hoje a gente pega o celular, né? Você fala de sistema de posicionamento, quer dizer, é uma espécie de sensor, né, que vai fazer uma triagem para te posicionar. O próprio celular tem os sensores de temperatura para monitorar o desempenho de processador e tudo mais. Ele vai ter os sensores de imagem, né, as câmeras que vão captar e vão ser processadas. Vai ter os sensores nos conectores. Como é que um celular sabe que eu encaixei um conector ali, ele para de sair no alto-falante e ele vai mandar no foninho, né? É uma conexão, ele vai ter, você fala, o sensor não é ali não vai ser um dispositivo específico para isso, né? Mas eu tenho grupos ali monitorando questão de distribuição de energia dentro do celular que vão entender se eu devo colocar isso aí no alto-falante dele ou se eu devo mandar para um fone de ouvido. O celular tem um sensor que a gente chama de acelerômetro. O acelerômetro ele consegue medir a inclinação em função dos 3 eixos. Por isso que quando eu giro um celular, ele gira a tela comigo. Eu consigo ter essa possibilidade, porque eu tenho um tipo de sensor que identifica o quanto ele está deslocado em relação a uma referência que é colocada pelo fabricante. A ideia da indústria de sensores é melhorar cada vez mais a nossa interação com o celular com a ajuda da inteligência artificial. What we're doing now is we're doing it with machine learning. And so what we're able to do is we get 10 people or 20 people or they pick up a phone and look at it. And we say, okay, pick up your phone and look at it 10 times. And we record those. And then we do it while you're walking. And then we do it while you're laying down. And we do it while you're riding in a car. And we feed all of those into, a big program, that runs in the cloud. And we literally use that to teach the chip that this motion is, we call it bring to seat. And these are all the things we want you to think of as bring to seat. And then we teach a bunch of stuff where I put it in a pocket, I put it in a handbag, I put it in my pocket while I'm walking, I put it in my pocket while I'm driving in a car. And then we say these things are not bring to seat. And that's where it literally learns these cases. So you have repetition and good and bad examples, kind of like I teach my toddler. Yeah, exactly. It's really the same way. And so we call it machine learning. It's AI. Sometimes people use artificial intelligence. I prefer machine learning because, like you said, we're training it. We're training it on. Outro componente fundamental para a fabricação dos celulares são os ímãs. No celular, dá pra gente ver aqui em cima o alto-falante. Tem um outro ímã aqui que eu não sei do que é, algum sensor na tela. Aí descendo aqui, tem um ímã lá atrás do celular que eu já vou mostrar. E o alto-falante aqui de baixo. Ó. Aí, do lado de trás, esse celular aqui tem alguns ímãs para poder carregar e para poder alinhar uma capinha quando você coloca ele. Então vai dar para a gente ver mais coisa. Então aqui embaixo já dá para ver alto-falante, já dá para ver ímã de capinha. E esse aqui, ó, é um ímãzão gigante que mantém ele parado no lugar. E aqui em cima, mais outros ímãs, que são os ímãs que vão mover a lente da câmera quando a gente faz uma foto. E o ímã que mantém ele parado no lugar aqui. Esse é bem nítido, né? Os ímãs também estão em peso em um dos acessórios mais importantes do celular, que são os fones de ouvido. Só na capinha, passando o papel já aqui, já dá pra gente ver, bem óbvio aqui atrás, vários ímãs grandes. Isso aqui é porque essa capa carrega por indução. Dá para você colocar isso aqui para carregar sem fio. E para poder alinhar bonitinho para carregar,
ela usa esses 4 grandes ímãs aqui para poder ficar parada no lugar, e por baixo disso ainda tem uma bobina de cobre, que é um eletroímã, que é essa bobina que vai responder ao campo magnético e produzir a carga que carrega os fones. Do outro lado aqui, a gente pode ver o ímã, que mantém a capinha fechada, fazendo esse pleque que você vê, que mantém a tampinha firme. É mais um parzinho de ímã, pelo menos, para poder manter isso aqui no lugar. Também tem os ímãs de um alto-falante aqui embaixo, porque essa caixinha avisa quando ela está perdida e produz barulho, e você, para ouvir isso, precisa de um alto-falante que também tem ímã. Mas tem outras coisas aqui dentro, só quando a gente olhar para o fone. Pegando um dos fonezinhos do par aqui, passando agora o papel no fone, dá para a gente ver na base dele o ímã que mantém esse fone alinhado com outro ímã que fica lá dentro da capinha, na hora que você coloca e ele entra no lugar. Para poder ter esse alinhamento, também tem um ímãzinho aqui na base. Ele fica no lugar para poder carregar também por indução, então ele também tem uma bobina aqui embaixo, que é um eletroímã, que vai responder ao campo magnético da base para poder carregar ele. Também tem ímãzinho aqui atrás dos microfones. Um fone moderno vai ter 2, 3, às vezes 4 microfones para poder pegar a sua voz com clareza, entender a direção de onde você fala e evitar o ruído de trás. E para isso, cada fone desse, ou melhor, cada microfone desse tem o seu ímãzinho também. Esse fone aqui, ele tem cancelamento de ruído, então ele tem um alto-falante que faz um barulho para fora para cancelar o ruído que chega nele. Também depende de um ímã. Também tem o alto-falante do fone que você quer ouvir, que vai ter pelo menos um ímãzinho bem potente ali dentro, de alta fidelidade, para poder responder vibrando, produzindo um som de qualidade que você vai ouvir. Mas tem outros ímãs aqui que mantém alinhado, tem o ímã do acelerômetro, que entende se esse fone está virando ou não, em que direção que ele vira. Também se usa isso para corrigir o som e saber de onde para onde o som vai. Também tem o sensor que sente se esse fone está na sua orelha. E a hora que você tira da sua orelha, para de tocar as coisas, que também depende de ímã. E mais alguns aqui dentro. Tudo isso só num parzinho de fone que a gente usa para ouvir música de um lugar para outro. Os ímãs de terras raras são mais potentes e têm esse nome porque são feitos a partir de minérios de difícil extração. Eles são componentes essenciais em diversos dispositivos eletrônicos, incluindo alto-falantes, microfones, motores de vibração, motores usados em sistemas de foco de câmera e outros mecanismos internos de smartphones. A segunda maior reserva de terras raras do mundo, o neodímio é uma terra rara. Sim, para você ter uma ideia, a China tem 55 milhões de toneladas de terras raras, o Brasil está com 22 milhões de toneladas de terras raras. Mas o Brasil é o 10º produtor. Sim, é o 10º produtor produzindo mais de 300 vezes a menos que China. A grande maioria das baterias de celulares são feitas de íons de lítio, tanto pela sua alta capacidade quanto pela sua eficiência. Só que o lítio é um recurso limitado e estratégico não só para os celulares, mas para toda a transição para uma energia mais sustentável. Ou seja, ele influencia a geopolítica mundial, tanto dos países que exploram esse recurso, quanto dos países que usam ele. Ele não é exatamente raro, mas nas concentrações necessárias para ele ser explorado economicamente, é um mineral que se encontra apenas em alguns pontos do planeta. Esse lítio, ele se apresenta de duas maneiras na natureza, né? Duas maneiras principais. Uma maneira é em certas rochas, né? Rochas extremamente duras, rochas graníticas, né? E uma outra maneira é na forma de salmouras, né? Salmouras são depósitos de água salina, água salgada, onde o lítio se encontra misturado ao sal e outros elementos químicos, né? Em geral, essas salmouras estão situadas em salares, aqueles depósitos de sal seco, né, existentes em pontos diferentes do planeta, né? Na América do Sul é onde se situam as maiores reservas mundiais de lítio na forma de salmoura, né? Especialmente na região onde se encontram as fronteiras de 3 países, que é Chile, Argentina e Bolívia, né? Que é a região onde se situa o deserto do Atacama, no norte do Chile, né, onde estão situados os grandes salares da Bolívia, especialmente o salar de Uyuni, que é uma planície desértica de sal
gigantesca no oeste da Bolívia, né, e o noroeste da Argentina, que é uma região árida, províncias de Catamarca, de Jujuy, né, onde também se encontram grandes depósitos de sal, né. Embaixo desse sal, alguns metros abaixo do sal seco, estão situadas as salmouras, né, com grandes depósitos de lítio, né, e também lagos salgados situados na superfície. Nessa região, que é o chamado Triângulo do Lítio, que são 3 países, ali estão situadas 54% das reservas de lítio conhecidas no mundo. A gente faz uma pausa para recarregar as nossas baterias, mas no próximo bloco eu estou de volta para falar das telas e das câmeras dos celulares e das tecnologias de smartphones aplicadas em outras áreas da nossa vida. Não sai daí! Hiperconectado de volta, hoje a gente está falando sobre as tecnologias dos celulares. Nos últimos anos, quem dominou os celulares são as telas, que ocupam aquele espaço todo e com as quais a gente interage através do toque. Quando interagimos com essas telas, nós estamos interagindo com LEDs, e é sobre eles que a gente fala agora. Na verdade, o olho humano, ele enxerga a cor branca, né? Mas para nós produzirmos a luz branca, a gente parte do RGB, né? Red, Green e Blue. Vermelho, verde e azul. E aqui no microscópio a gente vê na verdade são subpixels, tá? O pixel ele é formado por 2 LEDs verdes, um vermelho e um azul. Então, subpixels são essas cores sozinhas, né? O pixel seria as 3 cores agindo de maneira igual. Nesse caso, a gente tem o AMOLED, que é o A vem de Active, o M de molecular, né? E o OLED de Organic Light Emitting Diode, que é o diodo orgânico emissor de luz. Esse é um LED orgânico microscópico e ativo, brilhando ali para ver. Porque é uma matriz. Né? Você tem uma matriz, então você tem vários pontos. Por que celulares hoje em dia precisam desse tipo de material para as telas? Eles precisam desse material para as telas, principalmente de um motivo principal, que é esse daqui, né? A espessura do dispositivo. Né? A espessura dele é menor, né? Ela é menor. Com isso, você consegue ter um display com tamanho uniforme, né? Se nós montássemos deixa eu pegar aqui, por exemplo, um display de OLEDs, ele ia ficar muito grande, né? Ia ficar desproporcional ao tamanho do próprio telefone celular, ou qualquer outro tipo de display, né? E displays de LED em geral, OLED, LED, AMOLED, a tecnologia que for, por que eles são importantes para um celular? Então, definição da imagem, espessura, tempo de resposta também, né? Quando você liga, ele automaticamente já gera a imagem. Porque você vai pegar um celular moderno hoje em dia, ele tem uma taxa de troca de imagem de 120 por segundo, exatamente. 140 por segundo para ter alta definição. Exatamente. Tem que ser LED para fazer isso. E aí tem que ser OLED para fazer isso. Não tem como falar dos smartphones e não falar de uma das maiores mudanças que eles trouxeram, que é a câmera digital. Todo mundo hoje carrega uma câmera consigo e nós tiramos todos os anos mais fotos do que nos últimos 2 milênios juntos. Uma das grandes mudanças aí dentro também é a fotografia computacional, onde o seu celular trabalha tirando a foto para você. Nós conversamos com o Mark Livoy, que é um pioneiro da área, para falar sobre o assunto. When we feel we're taking one picture, between this time of pressing the shutter or pressing the button or pressing the volume button and actually seeing the picture, the cell phone has taken many pictures and showed me a composition of it. Actually, it's more subtle than that. It is always taking pictures and keeping them in what's called a circular buffer all the time while you're viewfinding. And when you press the shutter button, it doesn't actually take a picture. It has already captured the pictures that it needs. All you're doing is you're saying,
all right, stop taking pictures now and combine the ones that you already have. Oh, so now we have a That's not- stop button instead of a start button. That's right. That's exactly right. It's almost like video recording with a stop button and a combine button. Now, that's not true at night. So, for example, on the iPhone, when it says it's going to take 1 second or 3 seconds, it does that after you press the shutter button. But for the typical daylight shots where it's instant, it seems to be instantaneous, it's actually been capturing the pictures before you press the shutter button. And I'll use the dark photo to ask this question. Why is it that only now we can take this kind of the dark time photos where you have to hold your phone for 3, 4, 2 seconds to actually see something? Yeah, there's a simple law of physics here that the noise, the speckle that's in the image, goes down as the square root of the number of pictures that you take. So if you take 9 pictures, the amount of speckle or noise goes down by 3, the square root of 9. And so the more pictures you take, the better it will look. It's very, very simple. And you can do that with a large sensor, or you can do it with a small sensor and a lot of pictures. And that's what the smartphones do. What do you see as the actual challenges that we have now? How do you see the cell phone camera changing for the next years or so? What do you feel are the most challenging portions that have software solutions or hardware solutions that are close to come by? Yeah, that's a good question. So I think the dynamic range problem we're getting close to solving, although the high dynamic range display, as I said, throws a new monkey wrench into it. The low light, I think we're reaching diminishing returns, frankly, on that. But zooming is still an issue. I don't want to get closer to a grizzly bear, a brown bear, than 200 yards. And so if I go to Alaska to photograph brown bears, I'll take a big SLR with a long lens with me. It's hard to fit a telephoto lens, a very powerful telephoto lens, into a smartphone, simply because the phones are thin. And as you know, those long focal length lenses are big, and that's fundamental to the optics. And so smartphone makers are thinking about folding it inside the phone with a mirror. And there may be other exotic solutions coming to solve that problem. Another area that we'll see development on is the displays. Everyone knows that when the sun is falling on your phone, it's hard to see anything. You can't take a picture very well. It would be nice to solve that. And then I think the biggest frontier is computational video. Special effects like motion blur and so on that we're doing now on still photographs. Wouldn't it be great if we could do it on video? But that's expensive. It heats up the phone. It drains the battery. And so we're going to need good hardware accelerators to be able to do computational video. But that's the next frontier. As tecnologias desenvolvidas para o celular estão se mostrando muito mais versáteis do que se imaginava. Temos tecnologias feitas para smartphones que são usadas nas áreas de sustentabilidade, de energia e até saúde. O projeto Energize the Chain é um exemplo de como essas tecnologias estão sendo usadas para gerar um impacto positivo na sociedade. A organização instalou refrigeradores nas torres de celular, aproveitando a energia excedente para manter a temperatura ideal para conservar as vacinas. Assim, os imunizantes chegam em segurança a áreas remotas ou rurais. As torres ajudam também a monitorar e ligar pessoas a vacinas. Esse é só um exemplo de como tecnologias desenvolvidas para celulares estão chegando na vida das pessoas em áreas bem diferentes e com impacto bem positivo. De maneira geral, né, esta observação dá para aplicar para qualquer tecnologia que evolui e é produtizada em grande escala, né? Então acaba beneficiando outras, né, tecnologias que têm problemas parecidos, seja de conectividade, seja de sensores, seja de processamento de imagem. Então, a maior volume de escala, né, menor o custo, mais acessível, então é possível incorporar essas tecnologias de conectividade e outras de computação em mais e mais dispositivos. Então, sim, os avanços que a gente vê nos celulares acabam migrando
né, para outro tipo de dispositivos. Mas o celular vai ser um tipo de dispositivo nessa rede, né? Então, nós vamos ter o que chamamos por segmentos, por verticais, né? Outro tipo de dispositivos. Então, se fala de carros autônomos, mas se fala muito em logística, né? De robôs, né? De sensores, Internet of Things, né? Então, mais e mais tipos de dispositivos diferentes do celular que vão entrar nessas redes, incluindo novos conceitos como redes privativas, né? Uma rede 5G, 6G apenas para atender a tua indústria, né? A conectividade dentro da fábrica, por exemplo. O celular é essa ferramenta cheia de capacidades e cada vez mais essencial no nosso dia a dia, que traz soluções que podem melhorar a nossa vida. Mas também é importante lembrar que junto com essa capacidade vem os prejuízos. O celular pode influenciar o nosso sono, a nossa saúde, o nosso bem-estar, nossa saúde mental, a nossa privacidade e várias outras esferas da nossa vida. Então, junto com o seu uso, também é importante saber usar ele com moderação. O Hiperconectado vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, inclusive na tela do seu celular.